Olá, tudo bem? Meu nome é Saulo, sou professor do Departamento de Física do UFC e esse é mais um vídeo da disciplina de História do Pensamento Científico. Então, na aula de hoje a gente vai começar com uma frase, né, meio que para tentar definir um pouco o que é ciência e discutir os dois tópicos, os dois conceitos que a gente quer começar a discutir hoje, que é o conceito de verdade e o conceito de fato. Tá certo? Primeiro a gente começa quando o Linus Pauling, Nobel de Química, né, e Nobel da Paz também, ele vai definir ciência como a busca pela verdade, né? E ela não é uma disputa na qual alguém tenta derrotar o seu oponente, ou seja, né, você tem correntes científicas opostas, você não tá, essas correntes elas não tentam uma derrotar a outra, elas sempre estão tentando de alguma forma dialogar e chegar a um consenso de qual é a verdade, né? Qual das duas, se você tiver dessas duas correntes, qual delas seria a corrente verdadeira, né? Então, para o Linus Pauling, a ciência é a busca pela verdade. Isso é uma definição comum e apesar de ampla e discutível devido ao que é a verdade, né? É uma definição razoavelmente comum. Tá certo? A segunda frase que eu trago, né, é uma do Carl Sagan, né, astrofísico americano e divulgador da ciência, né? Ele vai dizer que a verdade sagrada da ciência é de que não há verdade sagrada, né? Isso ele adiciona uma outra camada à discussão do que é verdade na ciência, é de que em ciência, né, o que hoje a gente considera como sendo a verdade científica, ela não é sagrada, ela não é imutável, né, e ela não permanecerá sendo verdade para sempre. Né? Lembrando na nossa aula, no nosso vídeo passado, que isso remete à transição de visões de mundo, né, do que a gente falou na aula passada, brevemente, foi da transição do mundo, da visão de mundo aristotélica para a visão de mundo newtoniana, tá certo? E a última, né, que eu vou trazer, que é do Bertrand Russell, filósofo da ciência, é de que a ciência não tem por objetivo estabelecer verdades imutáveis e dogmas eternos. Né? O seu objetivo é chegar à verdade por aproximações sucessivas, sem alegar que o estágio final ou a completa precisão foi atingida. Ou seja, que o processo de atingir essa verdade científica ela não é um processo definitivo nunca, e toda vez que estamos que obtemos uma nova verdade científica, essa verdade nada mais é do que mais um passo em direção a uma verdade. Dentro desse ponto de vista, né, nós também podemos dizer que muito provavelmente nunca alcançaremos essa verdade absoluta, né, uma verdade científica absoluta. Estaremos sempre caminhando em direção a uma teoria mais completa, uma teoria mais precisa, mas nunca chegando a essa precisão definitiva, né, à completa precisão da descrição científica dos fatos. Atenção, né, todas essas definições que eu apresentei passam pela definição de verdade, né? O que é verdade científica, né? Então aqui a gente vai discutir um pouco esse conceito. Né? Em primeiro lugar, a gente vai. Primeira coisa que a gente tem que olhar, se a gente quer saber o significado de uma palavra, olhar o dicionário. Né? Então eu fui online, fui no dicionário online, que é esse dício, né? E procurei o verbete, né? A definição de verdade nesse dicionário, e lá eu achei que verdade é o que está de acordo com os fatos. Né? Aí a gente precisa de definir o que são fatos. Né? E aí eu fui lá novamente no Dício e procurei o que são fatos, e o Dício dá uma resposta fantástica para definir a palavra fato, né? Que é uma coisa cuja realidade pode ser comprovada, ou seja, verdade. Então, de acordo com o nosso dicionário, eu não fiz uma procura em vários dicionários, né, a gente acaba chegando a uma definição um pouco cíclica de verdade e de fato, né, ou seja, você precisa da palavra fato para definir a palavra verdade e da palavra verdade para definir a palavra fato. Né? Isso é um problema, mas querendo ou não, a gente vai discutir tanto o conceito de verdade quanto o conceito de fato. Né? Mas o que importa para a gente na discussão do que é ciência e atingir a verdade significa o quê? Significa que, querendo ou não, você possui várias teorias científicas e algumas delas são tidas como não verdadeiras e colocadas de lado, e assim a ciência vai progredindo. Então o que é importante para a gente, né, é definir qual crença ou uma teoria científica, definir quando ela é uma teoria, né, uma crença verdadeira ou factual, né, ou uma crença falsa, não factual. Além disso, né, é importante ressaltar que o que faz, né, o processo de conclusão de que uma crença, de que uma teoria é verdadeira, né, é algo diferente de como nós chegamos a essas conclusões, né, de como nós produzimos o conhecimento que determina se algo é verdadeiro ou não. Tá certo? A primeira
A primeira vai passar pela definição do que é verdade, né, a nossa capacidade de percepção sensorial, e a segunda é o processo de produção de conhecimento, né, que vai estar na área da epistemologia, tá certo? Que não é muito foco do nosso curso. Pois bem, né, então agora a gente tem uma teoria, e a gente quer definir se ela é verdadeira ou não. Né? Uma visão primeira de que se uma teoria é verdadeira ou não, é quando essa teoria, ela, de fato, ela corresponde com uma verdade factual, né, com uma verdade objetiva. Tá certo? A esse tipo de teoria que corresponde com a verdade, né, ou seja, ela está descrevendo as coisas como elas realmente são, nós vamos classificá-la como uma teoria correspondente da realidade, uma teoria correspondente da verdade. Outra forma de definir se uma teoria ela é verdadeira ou não é o quê? Imagine que você tem diferentes crenças, né? Você tem mais de uma crença sobre coisas diferentes. Por exemplo, pensando na visão de mundo aristotélica, você possui a visão de que a crença de que a Terra é o centro do universo, você tinha a crença de que cada elemento possui seu lugar no cosmos, possui seu lugar no universo, você tinha a crença de que todos os astros se movimentam em torno da Terra, descrevendo trajetórias circulares, e cada uma delas, você acreditando que cada uma delas é verdade, elas continuam sendo verdade se elas forem coerentes entre si, ou seja, se você não conseguir derrubar nenhuma delas por conta, através de um argumento lógico, assumindo que as demais são verdadeiras. Né? Ou seja, esse tipo de teoria, né, esse tipo de definição de que uma teoria é verdadeira, a gente chama ela de teorias coerentes da verdade. É uma definição um pouco mais contemporânea, né? Vem depois da forma de enxergar teorias científicas como teorias correspondentes da verdade. Aqui a nossa teoria sobre a verdade pode ser independente de como nós obtemos essa verdade, né? Ressaltando mais uma vez, ou seja, isso é diferente do processo como nós geramos conhecimento, isso não é uma questão epistemológica. Tá certo? Então, essa definição, né, de o que são de teorias verdadeiras, essas duas definições, cada uma delas tem determinados problemas, né, e o que nos fazem não poder, de forma conclusiva, definir o que é verdade, o que é uma crença verdadeira, o que é uma teoria verdadeira. Né? Lembrando que aqui no nosso discurso, né, a teoria sobre a verdade e uma crença verdadeira meio que se confunde, tá certo? Então, primeiro vamos discutir os problemas, né, trazidos por teorias que são correspondentes, ou seja, teorias que a gente acredita, né, uma visão de uma crença que ela é verdadeira porque nós acreditamos que aquela crença, que aquela teoria descreve as coisas como elas realmente são. Né? Nesse caso, a realidade não se relaciona ao que nós acreditamos ser a realidade, ou seja, né, a realidade ela existe independente da nossa existência. Né? Por mais que nós tenhamos a crença de que algo é verdadeiro, a realidade ela é independente da nossa crença, né? E aí a nossa teoria ela vai ser derrubada como sendo verdadeira quando confrontada com algo que está mais próximo dessa realidade objetiva, tá certo? O problema, né? O problema de teorias correspondentes da verdade é que talvez nós não tenhamos acesso a essa realidade objetiva, né? Talvez o que nós vemos sobre a realidade seja apenas uma transcrição, seja apenas uma tradução dos nossos sentidos sensoriais e a gente nunca realmente tem acesso à realidade. Né? Lembrando ali Platão e no mito da caverna, talvez tudo que nós percebemos sejam apenas as sombras no fundo da caverna, tá certo? Aqui eu trago como exemplo, né, um livro de ficção científica, que é o Total Recall, do Philip K. Dick, em português é O Vingador do Futuro, um filme antigo da década de 80, com Arnold Schwarzenegger. Teve um remake alguns anos atrás, né, com Colin Farrell. Nesse filme, nesse conto, na realidade ele é um conto do Philip K. Dick. Nesse conto, Philip K. Dick ele faz o quê? Ele descreve uma sociedade que evoluiu tecnologicamente a um ponto onde empresas são capazes de plantar memórias na sua mente. E toda a discussão filosófica que o Philip K. Dick vai trazer nesse conto é sobre o que acreditamos ser verdade baseado na nossa memória. Né? Nossa memória é apenas uma construção sensorial. Então, a partir do momento que a nossa percepção da verdade é apenas um reflexo, apenas uma transcrição da nossa memória, a nossa memória mesmo pode nos enganar, né? Nós às vezes nos esquecemos, com o passar dos anos a nossa memória começa a se mudar e a gente começa a misturar diferentes memórias, então a nossa percepção da realidade pode ser alterada, né? É totalmente questionável, e então
Se não podemos sequer acreditar que o que percebemos em nossas memórias é uma transcrição fidedigna da realidade, então a gente não pode acreditar que conseguiremos alcançar teorias científicas que sejam correspondentes, ou seja, teorias científicas que descrevam a realidade como ela realmente é. Né? Então, assim, a gente pode ter como opção considerar que as teorias científicas são teorias coerentes, ou seja, elas são verdade porque a gente possui várias crenças que ainda não foram demonstradas como falsas, e como elas são coerentes, logicamente, entre si, então elas devem ser verdadeiras também. Né? Essa forma de ver teorias, de ver uma teoria como verdadeira também tem problemas, né? Ou seja, primeiro, ela tem um problema que ela pode levar você a acreditar que teorias verdadeiras podem ser verdadeiras, teorias coerentes da verdade podem ser verdadeiras do ponto de vista individualista. Ou seja, basta uma pessoa acreditar que aquele sistema de verdades, aquele sistema de crenças, ele é coerente entre si, então necessariamente aquela visão de mundo, aquela teoria científica seria verdadeira. Né? Isso não se suporta, logicamente, claro, né, porque isso também vai trazer um problema direto, e que então a gente estaria numa situação científica de que vale tudo. Né? Ou seja, basta alguém defender, por exemplo, uma crença uma crença, algo que está de acordo com as crenças dele, e ela deve ser respeitada como uma teoria científica verdadeira, porque ela é coerente dentro da lógica daquele indivíduo. Né? Então, a gente não pode aceitar muito que essa visão individualista das teorias coerentes de verdade. Né? Outro, e para tentar contrapor esse problema, você pode então ter uma postura de grupo. Né? Ou seja, você determina um grupo no qual agora, se aquela teoria for coerente com outras verdades dentro de um grupo, você elimina essa visão individualista do vale tudo, então teoricamente essa teoria também poderia ser verdade, porque você tem um grupo que dá suporte a esse. Por exemplo, né, você pode dizer que a teoria é verdadeira porque a comunidade científica como um todo diz que ela é verdadeira, e ela está dando know-how e diz que aquela teoria é coerente com outras teorias científicas, então a academia daria suporte para aquela teoria ser verdadeira. Né? Isso também tem outro problema. Né? Por quê? Dentro de um grupo coerente, você não consegue ter crenças falsas, né? Ou seja, se aquele grupo for coerente, todas as crenças compartilhadas por todos os indivíduos daquele grupo têm que ser verdadeiras entre si. E isso torna a tarefa muito difícil, porque agora você perde a liberdade de tentar, de explorar dos outros indivíduos de um grupo, né, de indivíduos desse grupo. Outro problema é a definição de grupo, né? Ou seja, se você for definir aquele grupo dentro de uma ideia de que você compartilha ideias em comum, você pode isolar esse grupo à parte e aquele grupo ser o senhor da verdade. Desde que você não está fora daquele grupo, você não consegue então dizer que aquele grupo possui uma crença falsa, né? Porque você não faz parte daquele grupo. Né? Se aquele grupo possui teorias coerentes da realidade, ele vai ficar fechado e ele corre o risco de ficar imutável. E para poder derrubar uma das teorias, você precisa entrar naquele grupo, mas você não concorda com algumas crenças daquele grupo. Né? A definição de grupo é coerente e não permite que ele possua crenças falsas, e isso necessariamente torna impossível você conseguir testar a veracidade de uma teoria ou não. O outro problema é que se você tirar esse rigor de que o grupo deve ser coerente entre si, então a definição de grupo deixa de ser clara. Né? Se o que definia aquele grupo era o que ele compartilha como crença, né? Então agora você tem um problema de que para definir aquele grupo você não tem mais a necessidade de que aquele grupo compartilhe de todas as teorias. Tá certo? Então você tem esse problema. Hoje em dia o que se faz é o que? Você permite, você dá, por exemplo, você tem físicos, alguns físicos acreditam ou não em algumas teorias mais recentes da física, mas eles pelo menos compartilham de uma base única, né, que seria, por exemplo, a mecânica clássica, a mecânica quântica e a relatividade, apesar de que até mesmo a relatividade e a mecânica quântica você vai achar, né, um físico aqui e acolá que não dá apoio completo a toda a teoria da relatividade de Einstein, toda a teoria da mecânica quântica. E outro problema, né, é que se esse grupo não for definido baseado nas crenças, então é impossível que ele possua coerência. Aí qual é o problema? Na hora que você flexibiliza a participação de grupo de pessoas que não compartilham de todas as crenças desse grupo,
Então aquele grupo que define teorias coerentes é incapaz de definir uma teoria coerente porque agora dentro dele não há coerência. Então você tem agora um choque. Né? Se você necessariamente dizer que o grupo tem que ser coerente, você não permite que esse grupo teste suas realidades, porque ela já teste suas teorias, porque ele já está fechado. Tá certo? Se você permite agora que haja debate dentro desse grupo, esse grupo deixa de ser coerente, então as verdades compartilhadas por esse grupo deixam de ser coerentes. Né? E hoje, se você acredita na mecânica quântica, você não vai deixar de acreditar na mecânica quântica só porque algum físico, um ou dois físicos, vão dizer o contrário. Né? Você tem tópicos de ciência hoje que são alvo de grande debate, por exemplo, a antropogenia do aquecimento global e tudo mais. Você vai ter alguns membros da comunidade científica que acreditam que o aquecimento global não é culpa do homem, outros vão acreditar que o aquecimento global é culpa do homem, mas nem por isso, né, você vai dizer que não existe ciência por trás de ambos os argumentos. Tá certo? O que é necessário é você ter o debate, tentar achar um ponto comum, né, e sempre respeitar a lógica, né, sempre respeitar a estrutura lógica da argumentação científica. E aí, para discutir um pouco sobre teorias coerentes da verdade, essa noção de grupo e o confronto de teorias coerentes, de crenças coerentes em um grupo, confrontadas com a opinião de alguém que está fora, né, por exemplo, no caso de aquecimento global, você tem um pequeno grupo de pessoas que questionam o aquecimento global, e um grande grupo de cientistas que mostram cientificamente que o aquecimento global é causado pelo homem. Eu trago um livro do Aldous Huxley, né, O Admirável Mundo Novo, que descreve uma sociedade divididas por castas. Essa sociedade possui diversas crenças, como diversos dogmas a respeito de como constituir a família, né? O que é a constituição da família, como criar as crianças que serão os futuros cidadãos dessa sociedade, além de como se desenvolve a sexualidade dentro dessa sociedade, tá certo? Essa sociedade é apresentada de uma forma muito coerente, ou seja, você vê que todo mundo está todos os indivíduos que fazem parte dessa sociedade estão de acordo de como ela é construída e como ela é dividida, até o momento que um homem que não foi criado dentro dessa sociedade é trazido para dentro dela e ele discorda da grande maioria da estrutura desse mundo. Né? O Aldous Huxley primeiro ele apresenta essa sociedade, você vê ela toda coerente entre si, funcionando muito bem, né? E você acha que ela funciona de forma ótima, ela funciona como se fosse um motor bem ajustado, e até o momento que esse selvagem ele é introduzido na sociedade, ele questiona cada um dos dogmas dessa sociedade, né? E aí você é levado a ver que, tipo, apesar de aquela sociedade funcionar bem, ela era construída através de dogmas que eram altamente questionáveis. Cada um dos dogmas fazia sentido entre si, eram coerentes, mas se não fosse pela introdução de alguém que estava vendo aquela sociedade de fora, dificilmente um membro daquela sociedade seria capaz de questioná-la e de mostrar que ela era construída sobre dogmas extremamente questionáveis. Então, se em essência, né, em última instância, teríamos essas duas formas de ter teorias sobre a realidade, e as duas possuem problemas sérios, então a gente tem um problema de como definir o que é verdade, né? De como definir o que é uma verdade científica. Né? E do jeito que está apresentado aqui, você sempre vai poder questionar de alguma forma, sempre vai ter alguém questionando aquela realidade, e isso não necessariamente quer dizer que aquilo é falso, né? Mas apenas quer dizer que afirmar que algo é verdade é algo muito mais difícil filosoficamente do que a gente pode imaginar, tá certo? Isso não é um problema, isso é um problema filosófico antigo, né? Já foi bastante discutido na filosofia, mas aqui eu vou trazer um exemplo de uma verdade filosófica que a gente pode, né, que a gente pode afirmar que ela realmente existe, né? No trabalho de meditações, né, o nome do livro é Meditações, do Descartes, né? O Descartes ele tentava de alguma forma, né, discutir a natureza da mente humana, né? E nesse texto ele chega à conclusão de que pelo menos uma coisa ele pode garantir que é verdade, né, que é a origem da frase famosa do Descartes, que é cogito ergo sum, né, penso logo existo. Na realidade, o correto seria dizer, né, que o que ele realmente diz no texto é eu sou, eu existo, né, pelo menos como ser pensante, e desse modo a gente pode dizer então que pelo menos disso a gente pode estar certo, a gente pode ter certeza de que há essa verdade, né, nós existimos, né, a nossa existência é a única, pelo menos a única verdade filosófica que a gente pode atestar
a existência. E para trazer o exemplo, né, do livro do Descartes, né, ele tem lá no seu texto, você vai poder ver essa frase aqui, né, esse texto aqui que eu tentei resumir. Né, ó, estou convencido de que não há nada no mundo, nem céu, nem terra, nem mentes, nem corpos. Né, disto não segue que eu não existo. Não. Certamente eu devo existir se sou eu que está convencido de algo. Eu devo, por fim, concluir que a proposição eu sou, eu existo, deve ser verdadeira sempre que eu a declare, ou mentalmente a considere. Tá certo? Então isso aí é a argumentação lógica do Descartes para dizer que, tipo, pelo menos essa verdade, a verdade sobre a nossa própria existência, pode ser afirmada. Tá ok? Para finalizar a aula de hoje, né, a gente precisa falar o que é o fato. Né? Fato na ciência é basicamente aquele que a gente usa para construir nossas teorias. Né? Então, basicamente, a gente vai definir ao longo do nosso curso, a gente vai voltar a esse conceito com muita frequência, a gente vai definir dois tipos de fatos, que são fatos empíricos e fatos filosóficos, né? Ou fatos conceituais, tá certo? A definição que a gente vai apresentar de fato empírico são evidências observacionais diretas de evento ou objeto, né? Ou seja, por exemplo, é um fato empírico de que esse vídeo existe, você está assistindo ele, né? Eu estou assistindo, eu posso garantir que eu estou vendo e gravando ele para você, e você está assistindo ele. Né? Existe um fato filosófico conceitual, basicamente essas são crenças, uma forma de exemplificar são crenças religiosas, a gente não tem nenhuma comprovação factual de muitos dogmas religiosos, mas a gente usa eles com muita frequência numa argumentação lógica como sendo um fato. Né? Esse tipo de fato não é um fato empírico, mas é um fato filosófico, um fato conceitual. Né? Eles são baseados principalmente em pontos de vista conceituais sobre o mundo que vivemos. Muitos deles acabam vindo da religião, eles não fazem parte apenas da ciência, né, da história da ciência, mas podem estar presentes, né, também na ciência contemporânea. Né? Hoje em dia mesmo, nos dias de hoje, a gente pode ter na nossa ciência exemplos de fatos conceituais e filosóficos que a gente talvez ainda nem saiba que são fatos conceituais e filosóficos. Esse foi mais um vídeo da cadeira de História do Pensamento Científico. Espero que você tenha apreciado. Até a próxima.